Olá, bem-vindos a mais um Papo.com. O tema de hoje é a onda de manifestações desse ano e iremos entrevistar Jefferson Mariano, analista socioeconômico do IBGE, para saber como esses acontecimentos afetam a vida dos brasileiros. Oi Jefferson, um prazer te ter aqui. Oi, é um prazer também estar aqui com vocês. Então tá bom, vamos lá. Você acredita que as manifestações atuais contra o governo terão algum tipo de efeito nas pessoas, algum tipo de resultado? Na verdade, as manifestações elas já acabaram provocando já alguns efeitos sobre a vida das pessoas no Brasil e sobre a atividade política. Na verdade, o governo já tomou algumas medidas, já se antecipou e já vem negociando com a oposição. Inclusive, a própria presidente da República já se manifestou em relação a equívocos que cometeu no passado. Então, há um reconhecimento de que a onda de manifestações é preocupante e que se o governo não tomar nenhuma medida, isso pode se agravar, na verdade, né? Então, na verdade, tem esse impacto, já tem um impacto que é visível, né? Então, tá bom. E você enxerga esses movimentos como algo elitizado ou você acha que pertence a todas as classes sociais? Na verdade é um pouco complicado. Essas manifestações, quando elas se iniciaram em função de um movimento, propriamente dito, um movimento pelo passe livre, que é um grupo mais alinhado à esquerda do espectro político, e aí tinha esse caráter. Só que a partir do momento que tomou essas dimensões, essas proporções gigantescas e a população toda foi para as ruas, ficou um pouco difuso. Agora, o que a gente percebe nos últimos meses, né, é que essas manifestações acabaram tomando outro caráter. Se inicialmente ela não tinha um caráter partidário, assim, inclusive o próprio movimento tentava eliminar qualquer possibilidade de vinculação partidária, hoje já tem mais uma vinculação partidária, já mais há uma adesão muito grande da oposição a esse governo, e aí nesse sentido tem características um pouco mais conservadoras, né? Inclusive porque o peso grande dessas manifestações está nas localidades em que a presidente da República recebeu uma quantidade menor de votos. Então, existe, na verdade, criou-se uma oposição entre o Nordeste, que foi o grande peso das eleições dos votos da presidente, e o Sudeste, especificamente São Paulo, né, que tem uma participação grande. Então, tem um pouco, poderíamos dizer que tem um pouco de uma tintura política do espectro político do centro-direita, né? Entendi. E quais seriam as consequências se acontecesse esse falado impeachment da presidente? É um pouco complicado porque, na verdade, nós já tivemos um processo parecido, né, na década de 90, no processo do Collor, que ele acabou no final acabou não se concretizando porque o presidente se antecipou ao processo final, né, até em função da possibilidade dele poder voltar depois de ser candidato. Então, é o único registro que nós temos na história do Brasil, né? Agora, no caso recente, é um pouco complicado porque teríamos que verificar o seguinte, no caso de uma penalidade para presidente, teríamos que verificar se a penalidade vai ser na candidatura ou na pessoa. Se for a candidatura, estaria inviabilizada, inclusive, a possibilidade do vice-presidente assumir. Aí teria que verificar o próximo da lista, presidente da Câmara, Supremo, e até a possibilidade de ter novas eleições. Então tem a questão da engenharia institucional, que seria um pouco complicado. Isso nesse caso. No segundo caso, em se colocando a culpa apenas na presidente de uma irregularidade, enfim, aí haveria essa possibilidade do vice-presidente assumir. De qualquer modo, nas duas situações, causaria uma situação bastante complicada para o Brasil. Quer dizer, nós já temos uma situação complicada em termos políticos, né? A situação política do Brasil já não está favorável, não está interessante, mas a situação se agravaria um pouco mais nesse processo. E aí nós teríamos implicações sobre, inclusive, a atividade econômica, né? Nós temos um problema sério de desaceleração da economia, um registro de recessão, e esse processo poderia se aprofundar nessa transição. Então, por isso que eu acredito que o processo de impeachment hoje, né, em se concretizando, seria tão complicado quanto a permanência do atual governo. Entendi. E esse momento atual que o país passa, ele é comparável ou ao outro impeachment, ou qualquer outro momento histórico que o país já teve?
Ou você acredita que é uma construção nova, um momento único, e a gente tem que esperar para ver realmente qual que é a situação geral? A gente aprende em economia, por exemplo, né, que muito do que a gente vê em economia, ou mesmo em política, são repetições, ou situações parecidas com o que nós vivenciamos no passado. Por isso que nós estudamos muito história, né, nos cursos de economia, de ciência política. Então, o que acontece? Tem algumas similaridades com o processo atual e com momentos anteriores da história política brasileira. Por exemplo, durante a transição do governo João Goulart, né, durante o governo João Goulart, nós vivemos uma situação bastante parecida. Então, foi um governo que se desgastou politicamente, que existia denúncias, não nessa magnitude, mas denúncias de corrupção, mas um governo que buscava apoio em camadas da população mais à esquerda, mais vinculadas aos partidos políticos, e sofreu uma forte oposição das elites em função de algumas reformas, em função da direção daquele governo em relação às políticas sociais, a apoio a grupo de trabalhadores. E aí, junto a isso, tinha uma resistência da elite, e naquela época, inclusive dos militares, no sentido de depor esse governo e implementar uma nova agenda. E, além disso, por exemplo, naquele período também tinha um problema de inflação. Então, tem elementos que nós estamos vivendo hoje que são muito parecidos com essa transição que foi do governo João Goulart. O problema é que lá o filme foi complicado, né? Terminamos numa ditadura militar, né? Esperamos que nesse momento o filme seja diferente, pelo menos o término do filme tenha outro histórico. Né? Com certeza. Eu vou chamar o intervalo, daqui a pouco a gente volta. A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Estamos de volta com Papo.com e agora eu vou chamar nossas repórteres, Júlia Pessoa e Débora Pires, que foram às ruas para saber o que as pessoas estão pensando e quais as opiniões. Os protestos antigovernamentais no Brasil em 2015 foram manifestações que ocorreram em diversas regiões do Brasil contra o governo Dilma e a corrupção, além de também protestarem a favor do impeachment. Estamos agora no Instituto Presbiteriano Mackenzie a fim de descobrir qual a opinião dos alunos sobre isso. Então, eu acho que as manifestações são algo legítimo, né? As pessoas têm o direito de fazê-las, a gente é livre para fazer, mas seria bom que a gente soubesse o que a gente está manifestando, né? Soubesse aonde o que a gente está pedindo, o que a gente está reclamando. Por exemplo, as questões de impeachment, eu já acho algo muito extremo que pode causar um caos maior, né, debilitar a democracia que a gente já tem, né, que é bem fraquinha, que está crescendo ainda. Ana Luísa tem 20 anos e está cursando Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Contra o governo petista, Ana já frequentou algumas manifestações na cidade de São Paulo. Em 2013, ainda no primeiro mandato do governo Dilma, ocorreram muitos protestos que se iniciaram por conta do aumento das passagens de ônibus e pelos altos custos de investimento para que o Brasil fosse sede da Copa do Mundo. Ana Luísa participou de algumas manifestações contra a corrupção. Em 2014, ano de eleições, a estudante foi às ruas protestar a favor de Aécio Neves, do PSDB. Já neste ano, não frequentou as manifestações, mas apoiou. O que você pretende com as manifestações contra o governo PT e qual o maior objetivo a ser alcançado?
Eu acho que as manifestações agora, elas são mais para alertar o governo de que nós não estamos satisfeitos e principalmente que ele deve frear de alguma forma toda essa corrupção que está tendo, porque nós sabemos que ela ainda está ocorrendo, a cada dia são mais escândalos e isso está influenciando na vida do brasileiro. Então a questão não é um impeachment necessariamente, e sim um freio em tanta corrupção e tantas coisas ruins que eles estão fazendo. Você defende o impeachment contra a presidenta Dilma e por quê? Eu não defendo porque eu vejo o impeachment neste momento, sem provas diretas contra a presidente, como algo inconstitucional. Porém, se essas provas viessem à tona, eu estaria defendendo. Então, Jefferson, eu queria saber qual a sua opinião quanto ao que o pessoal falou nas ruas e o que você pensa. Na verdade, como a gente vinha comentando, né, a questão do processo de impeachment da presidente, por exemplo, ainda não se configura uma situação em que é possível, é legítimo chamar. Né, quer dizer, então teria que ter todo o trâmite legal, quer dizer, se tivesse amparado legalmente, se todas as condições jurídicas tivessem colocadas, aí seria legítimo uma possibilidade de chamar impeachment. Nesse momento não seria possível. É uma crise tal qual nós vivemos em governos anteriores e momentos anteriores. Então esse é um ponto que eu acho importante nessa discussão. Um outro ponto é a questão da corrupção no Brasil, que ela é longitudinal, né? Então, ou seja, ela atravessa vários governos. Então nós estamos enfrentando um problema muito sério e que é sistêmico, não é uma exclusividade do governo Dilma, nem do governo Lula, do governo FHC, governo Collor. É um problema bastante sério que tem a ver com a reforma das instituições. Então teríamos que ter reformas sérias nas instituições para que esses processos não acontecessem. É que o que acontece é ter uma combinação de desgaste político dessa coalizão que está à frente do governo. Tem o problema da queda na atividade econômica bastante acentuada, as condições pioraram, então tem o problema do desemprego. Então juntam todos esses fatores, com mais essa insatisfação política, isso acaba servindo como um fermento, né, como um combustível para essas manifestações. Então é isso que aconteceu. E aí junto a isso você tem os segmentos da população que descontentes, por exemplo, tem todo um grupo de pessoas que não votaram no PT, não votaram na presidente Dilma, e o Brasil ficou rachado nessas eleições. Essas eleições foram muito especiais, porque o Brasil ficou cindido ao meio. Então tinha um grupo, especialmente sul, sudeste, pró-PSDB, a maioria, e o eixo nordeste pró-PT. E os ânimos ficaram muito acirrados. Então, boa parte do que a gente vê nessas manifestações ainda são os resquícios e ressentimentos deste processo eleitoral que foi bastante conflituoso. Né? Uhum. E como a gente estava falando anteriormente, esse processo, você acredita que há algum risco de ditadura, há algum risco dessas pessoas que estão pedindo a volta da ditadura e com os cartazes na rua? Você acha que há um risco de um novo golpe ou do tipo? Não, eu acredito que não há mais espaço. Quando eu falo Brasil, mas a gente pode até falar na América Latina. A América Latina não cabe mais na América Latina, não há espaço mais para o retorno das ditaduras que nós vivenciamos. Então, por exemplo, os próprios organismos multilaterais, aqui na América do Sul, o próprio Mercosul, né? Uma das cláusulas do Mercosul é excluir, por exemplo, parceiros em situações em que o princípio do Estado de Direito seja questionado. Então, se tiver uma ditadura, que foi o caso recentemente do Paraguai, né? Que houve esse risco. Então, não há esse espaço. No caso das manifestações que estão ocorrendo hoje e que as pessoas têm percebido, por exemplo, que tem pessoas com cartazes pró-ditadura, pró-volta no governo dos militares, por exemplo, são residuais, são parcelas minúsculas que não representam a maioria. Então nós temos, claro, evidentemente aqui no Brasil, em específico em São Paulo, o eleitorado de direita. São Paulo é mais conservador, tem todos esses traços, o eleitorado paulistano, mas é um conservadorismo que não chega a namorar com a ditadura militar. Então eu acredito que esse risco nós não corremos mais, é uma página virada da história do Brasil. Então tá bom, muito obrigada, Jefferson. A gente vai encerrar aqui o nosso programa. Até logo.